No vídeo de hoje, nós vamos conhecer o livro Perdas Irreparáveis, Alienação Parental e Falsas Acusações de Abuso Sexual, de Andréa Calçada. Fica com a gente e se você ainda não é inscrito, clica aí em inscrever-se e compartilha esse vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. O livro Perdas Irreparáveis, Alienação Parental e Falsas Acusações de Abuso Sexual foi escrito pela psicóloga, minha colega e amiga Andréa Calçada. A Andréa me deu este exemplar aqui, que está autografado, quando nós nos encontramos num evento em Porto Alegre. A Andréa atua como perita e assistente técnica em processos que tramitam nas varas de família, e é uma referência nessa área. O livro é uma contribuição importante para pensarmos os riscos do afastamento entre uma criança e um de seus genitores. A obra mostra como uma acusação falsa pode trazer prejuízos e se configurar como uma violência real para a criança. Quando uma acusação de abuso é feita, o juiz pode determinar o afastamento do agressor daquela criança, até que a situação seja avaliada adequadamente. É uma forma de proteger a criança, até porque a maior parte das acusações é verdadeira. Mas há um crescimento das falsas alegações, especialmente nas varas de família, onde os genitores estão em conflito e disputam a guarda de uma criança. No caso de alegações falsas que ocorrem nas varas de família, nessa situação, um pai pode ser proibido de ter contato com seu filho ou filha por um período longo. E esse distanciamento pode ser muito prejudicial para o relacionamento entre eles, gerando até mesmo uma recusa da criança de ver o pai. Essa recusa pode ser interpretada de forma a confirmar o abuso, ou seja, se a criança recusa o pai é porque houve o abuso, mas em alguns casos a recusa provém de alienação parental, que é quando um dos genitores faz movimentos, comportamentos para afastar o outro genitor do filho ou filha, quando ele faz uma campanha para que a criança deixe de gostar do outro genitor. Andréa Calçada aborda nessa obra a importância de as avaliações psicológicas serem realizadas de forma cuidadosa, ética, porque é um tema muito complexo. A responsabilidade de quem avalia essas situações é enorme, porque interfere na vida das pessoas. A autora traz casos em que os pais foram afastados de seus filhos. Um dos casos trazidos por Andréa é de um pai que não vê a filha há 10 anos, ainda que ele não tenha sido condenado num processo criminal. A mãe, após diversas acusações, fugiu com a filha. A criança tinha feito apenas um desenho que havia levantado suspeitas de que algo poderia ter ocorrido, mas nunca havia feito nenhum relato acusando o pai ou relatando algum episódio de abuso sexual. Outro caso foi de um homem que era casado por 20 anos e teve um rompimento, vindo a se relacionar com outra mulher e engravidá-la. No entanto, ele voltou para sua esposa e queria conviver com aquela criança. A mulher dificultava as visitas e o pai pediu a regulamentação das visitas, para que ela cumprisse o combinado e ele, então, pudesse ter contato com a sua filha. A partir disso, ela o acusou de abusar sexualmente da filha e anexou um laudo psicológico de uma profissional que nem ao menos tinha entrevistado esse pai. Andréa traz que, com todas essas situações, o vínculo entre o pai e a filha, ainda que garantido pela justiça, é muito frágil. Esse é um dos pontos mais importantes trazidos no livro, onde a autora aborda a importância de avaliações bem conduzidas. Ela indica que a criança deve ser entrevistada em particular e que o avaliador deve estabelecer com ela um relacionamento de confiança, empático, criando um ambiente propício para que ela se sinta à vontade para falar. O profissional deve fazer um registro minucioso desse momento. Andréa reforça que em momento algum a criança deve ser interrogada diretamente sobre a possibilidade de um abuso sexual, o que significa que o entrevistador não deve fazer sugestões de fatos, e sim incentivar que a criança dê respostas espontâneas.
A criança também nunca deve ser pressionada, tampouco deve se sugerir que ela se sinta envergonhada ou culpada. A autora reforça que o profissional nunca deve demonstrar choque ou horror diante de um relato da criança, nem assegurar a ela que vai garantir segredo ou que não acontecerá novamente. Por fim, a Andrea nos traz as dificuldades que têm sido observadas em laudos psicológicos utilizados nesses casos. Ela traz dados de um levantamento onde grande parte dos acusados não havia sido incluído na avaliação, que alguns casos utilizavam de técnicas de entrevistas inadequadas, que não havia sido investigado como ocorreu o início da narrativa sobre abuso sexual e nem haviam contextualizado a acusação. Em alguns casos, os profissionais não eram imparciais na situação, dentre outros problemas e limitações muito importantes que tornavam essas avaliações muito inadequadas. Para Andrea, a avaliação desses casos deve ser abrangente e incluir todas as pessoas envolvidas na situação. Devo lembrar que uma avaliação incompleta, mal conduzida e um laudo de baixa qualidade, eles desprotegem a criança, pois ela pode ficar à mercê do seu próprio agressor ou agressora. É importante mencionar também que a autora reflete que a alienação parental e as falsas acusações podem ser feitas tanto por homens quanto por mulheres. Então fica aí a dica do livro Perdas Irreparáveis, da Andrea Calçada, que nos lembra de maneira muito fundamentada da importância da convivência da criança e de seu direito de conviver com sua família ou suas famílias, no caso de pais separados, e que as acusações falsas têm consequências negativas reais para as crianças. Obrigada por acompanhar mais esse vídeo do canal Proteja. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e colegas para nos ajudar a disseminar a cultura da proteção.